Olá, pessoal. É, Vamos fazer uma exposição aqui dos livros do Antigo Testamento, de Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, Esther, Esdras e Neemias. Queremos trabalhar com esses livros hoje para que vocês possam ter uma compreensão aí nessa visão panorâmica aí de textos do Antigo Testamento, ok? Com relação à atividade avaliativa desse trimestre, desse final de semestre, melhor dizendo, vocês podem pegar qualquer livro aí do Antigo Testamento e fazer uma análise, né, desse livro, destacando os seguintes pontos: o nome do livro, o significado do nome do livro, a autoria, o período que foi escrito, o propósito, o esboço e o conteúdo. Um resumo do conteúdo do livro. O esboço faz uma pequena síntese do livro que vocês escolherem para analisar. Pode pegar qualquer livro do Antigo Testamento, ok? Então, essa vai ser a avaliação aí que eu vou fazer de vocês. Voltando aqui à exposição bíblica das passagens aí do Antigo Testamento, vamos aqui então começar com o livro de Primeiro Reis. O que a gente que podemos constatar é que esse livro não tem o nome do autor, tá? Não tem a autoria. Então fica difícil a gente estabelecer quem foi, né, de fato. Bateu o martelo definitivo, foi fulano de tal. A tradição diz que o autor desse livro foi o profeta Jeremias, mas isso é uma questão de tradição judaica e não dá para batermos o martelo também, dizendo se foi Jeremias ou não. Quando que o Primeiro Reis foi escrito? Provavelmente ele foi escrito aí 560 e 540 a.C., tá? Mesmo período que viveu o profeta Jeremias. O propósito desse livro, nas Escrituras, é a continuação da história relatada em 1 Samuel e 2 Samuel. Começa traçando a ascensão de Salomão ao trono após a morte de Davi. Então, Salomão chega ao trono. A história começa com o Reino Unido e termina com uma nação dividida em dois reinos, conhecidos como Reino de Judá e Israel. Reino do Sul e Reino do Norte, como estamos estudando já a história de Israel. Primeiro e segundo reis são combinados aí em um único livro na Bíblia hebraica. Eles não são divididos, somente no nosso texto aí da escritura do Antigo Testamento é que a gente divide o livro aí. Mas essa divisão, ela tem mais um efeito didático do que qualquer outra implicação. Não altera em nada o livro estar dividido ou não ficar dividido, né? No nosso caso aqui já está dividido em Primeiro Reis, Segundo Reis. Primeiro Reis, capítulo 9, verso 3, vai dizer o seguinte: o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Estava falando sobre a construção do templo que o rei Davi quis construir, só que não lhe foi dado esse privilégio. 1 Reis 12, 16 também vai dizer o seguinte: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi.
Então Israel se foi às suas tendas. Também falando aí da divisão do reino pós a morte de Salomão. Na sequência, 1 Reis 12, 28, dizer o seguinte: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Novamente aí falando do reino do norte, em que o Jeroboão vai promover a prática da idolatria de 2 bezerros de ouro, né? Um ficou ao norte e o outro ficou mais próximo à divisa entre a Samaria, o reino do norte, com Judá, o reino do sul. 1 Reis 17:1 vai dizer o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Nem aí Elias trabalhando no contexto aí do reinado de Acabe e Jezabel. O livro de 1 Reis começa com Salomão e termina com o profeta Elias. A diferença entre os dois nos dá assim, uma ideia do que aconteceu em todo o livro, né? Vamos utilizar primeiro a figura de Salomão. Ele nasceu após o escândalo real de adultério e até de homicídio entre Davi e Betseba, né? Que esse primeiro filho aí vai morrer, no segundo vem Salomão. Como seu pai, o Salomão tinha uma fraqueza também por mulheres, que chegaria a derrubá-lo, até mesmo a construir postes ídolos, né, em, em Israel. Sabemos que Salomão ele tinha 1000 mulheres, né, 700 mulheres, 300 concubinas. E, assim, os casamentos aí, a maior parte era político, mas ele teve um certo consentimento para que essas princesas aí fizessem adoração aos deuses das suas nações, tá? E o Salomão não impediu isso. Quando Deus se manifesta para ele, né, sobre o reinado, ele vai orar. O que ele queria, né, durante o seu reinado? Então, ele vai orar pedindo a sabedoria para construir um templo a Deus, e a construção desse templo levou 7 anos. Mas foi um rei extremamente pacífico e próspero. Em seguida, ele passou 13 anos construindo um palácio para si mesmo. Seu acúmulo de muitas mulheres o levou a adorar os ídolos e afastar-se de Deus. Após a morte de Salomão, isso por sua vez levou a nação para longe de Deus, de tal forma que nem a pregação de Elias seria capaz de trazê-los de volta. Entre os reis mais perversos desse período aí, da história de Israel, está aí o Acabe, o rei Acabe e a sua rainha, Jezabel, os quais trouxeram adoração a Baal, a novas alturas em Israel. Elias tentou fazer com que os israelitas retornassem à adoração a Yahvé. Então chegou até mesmo ao ponto de desafiar os sacerdotes idólatras de Baal para o confronto com Deus no Monte Carmelo. Claro que Deus ganhou essa batalha. Essa consulta irritou enormemente a rainha Jezabel e ela ordenou a morte de Elias. Por isso ele fugiu e se escondeu no deserto. Então Elias, nessa fuga, fica deprimido, exausto, né? E vai pedir a Deus, assim, deixe-me morrer. Mas Deus enviou alimentos, encorajou, falou com ele e salvou a vida de Elias. O templo em Jerusalém, onde o Espírito de Deus estaria habitando, o Santo dos Santos, já é um prenúncio aí para nós que somos seguidores de Cristo. Temos aí, somos templos do Espírito Santo.
Então, assim como na época dos israelitas, eles abandonavam aí, deviam abandonar a idolatria, serviam única e exclusivamente a Deus, é a mesma forma que Deus nos chama hoje, para servirmos a Ele. O profeta Elias, ele fez inúmeros milagres, como consta aí no 1 Reis. É, ele fez milagres também para provar que ele era o homem de Deus. Ele ressuscitou dos mortos o filho da viúva de Sarepta. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Da mesma forma, os homens de Deus que falaram suas palavras através do seu poder são palavras divinas, né? Palavra que vem de Deus e que ela efetua um milagre. O livro de 1 Reis ele tem muitas lições para a nossa vida diária. Nesse livro nós vamos encontrar uma advertência para que todos os tipos de amigos que temos, especialmente no que diz respeito às associações próximas e casamentos, né? O rei de Israel, como Salomão, que casou com várias mulheres estrangeiras, eles vai permitir que ele ceda ou permita que a idolatria esteja presente entre o povo de Israel. A experiência de Elias no deserto também nos ensina que coisas maravilhosas, assim, né? Que após o milagre de ver fogo descer do céu e consumir o altar e colocar em xeque aí a questão da adoração a Baal, ele corre de medo da princesa, né? Porque da Jezabel, que mandou perseguir até encontrar e matá-lo. Então ele fica desanimado, fica deprimido, mas Deus vai lá e dá uma palavra de ânimo para ele, tá? Bom, esse é o 1 Reis. O livro do 2 Reis não é citado também o autor, né? Não sabemos quem é o autor. Novamente, quem fala que redigiu esse livro vai ser a tradição judaica, que atribui o livro a Jeremias. Quando é que ele foi escrito? O 2 Reis, essa divisão só tem na nossa Bíblia para a gente encontrar, mas é um 2 Reis, 1 Reis, na literatura hebraica, ela é um livro só. Então, o período de compilação, de escrita dele, vai ser entre 560 e 540 a.C. O propósito do livro é uma continuação da história do 1 Reis, tá? Continua a história dos reis durante o reino dividido entre Israel e Judá. O livro de 2 Reis termina com a derrota final e deportação do povo de Israel e Judá para a Síria e Babilônia, respectivamente, tá? Um texto-chave fundamental aí nesse livro é 2 Reis 17, 7-8. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos filhos de Israel. Outro texto importante é o de 2 Reis 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, 2 Reis 24 também, é um texto importante. Enviou o Senhor contra Joaquim, bandos de caldeus, bandos de sírios e de moabitas, e dos filhos de Amon, enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Então aqui é o fim do reino do sul, com a captura
e levando o povo para o cativeiro babilônico. Ah, uma síntese do livro é que o Segundo Reis vai retratar a queda do reino dividido, né? Os profetas continuaram e continuam, né, a alertar as pessoas do juízo de Deus que estava cada vez mais próximo. Mas aquelas pessoas, aquela sociedade, naquele contexto, não se arrependeram de seus pecados. Então, o reino de Israel, repetidamente, foi governado por reis iníquos, perversos. E apesar de alguns dos reis de Judá serem bons, a maioria também acabou se afastando de Deus e levando o povo à adoração a outros deuses. Os poucos bons governantes contou aí, né, com a presença de os profetas de Deus, como Elias e Eliseu e outros profetas. O reino do norte, Israel, foi eventualmente destruído pelos assírios. Cerca de 136 anos depois disso, o reino do sul de Judá vai ser destruído pelos babilônios. Então, vão existir três temas de destaque aí presentes no livro de Segundo Reis. O primeiro tema que eu chamo a atenção é o Senhor julgará o seu povo quando eles desobedecem e viram as costas para ele. Um outro tópico, a infidelidade dos israelitas foi refletida na idolatria perversa dos reis e resultou em Deus exercendo a sua justa ira contra a rebelião. Em segundo lugar, a palavra dos verdadeiros profetas de Deus sempre se realiza, porque o Senhor sempre cumpre sua palavra. Então, assim, também as palavras de seus profetas são sempre verdadeiras. Terceira e última divisão, o assunto do livro, é que o Senhor é fiel. Deus é fiel. E ele se lembrou da promessa que ele fez a Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, do 10 ao 13. Apesar da desobediência do povo e dos reis perversos que governaram, então o Senhor não deu um fim à família de Davi por causa desse pacto. Ok? Bom, o milagre com relação à viúva de Sarepta e também de Naamã ilustra a grande verdade e misericórdia de Deus também para com aqueles que não são judeus, tá? Independentemente da classe social, ser pobre, o rico, o fraco, o forte, o oprimido, de qualquer ramo de atividade dentro da sociedade veterotestamentária, tudo isso nos mostra que Deus ele inclui, ele não exclui as pessoas, ele não exclui uma nação. Ele chama um povo para ter uma relação sacerdotal de santidade para abençoar todas as famílias da terra. É assim que é definida aí a questão da escolha de Israel. Tá? Bom, fica mais do que claro ao ler o Segundo Reis que Deus odeia o pecado e não vai permitir com que esse pecado continue indefinidamente. Né? Se nós pertencemos a Ele, podemos esperar sua disciplina quando nós desobedecemos. Ele é um pai amoroso que corrige seus filhos para seu bem, para provar que realmente pertence a Ele. Deus pode, por vezes, utilizar incrédulos, até mesmo para trazer correção ao seu povo, aquele que serve a Deus. Ele nos dá advertências antes de proferir julgamentos. Vai avisando, e só depois vem a sentença, caso não haja arrependimento. Bom, então assim fica o livro de segundo Reis. O livro de Crônicas, né, tanto o primeiro como o segundo Crônicas, também eles não vão relatar quem foi o autor desses livros, tá? Não há um relato sobre isso. Nós não sabemos quem escreveu o livro de primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Temos um relato da tradição.
Então, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, foi escrito por Esdras. Quando é que esse livro foi redigido? Por volta aí de 450 e 425 a.C. O propósito dos dois livros, né, abrangem aí praticamente as mesmas informações. É uma repetição de primeiro e segundo Samuel e de primeiro e segundo Reis, tá? O livro é repetição. Então, o primeiro e segundo Crônicas vão focalizar mais no aspecto sacerdotal da época, principalmente o segundo Crônicas, né? É praticamente assim avaliação, é, uma avaliação que o autor fez da vida religiosa do povo de Israel. Versículo chave aí segundo Crônicas 2:1, resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também a casa para o seu reino. O segundo Crônicas, o primeiro Crônicas é uma síntese dos reis, dos livros dos reinados, ele repete, tá? A ênfase vai cair sobre a questão da vida piedosa do povo. Então, lá no segundo Crônicas também vai registrar a história do reino do sul de Israel, que é Judá, desde o reinado de Salomão, a inclusão aí também do exílio babilônico. O primeiro Crônicas fala do exílio do reino do norte. A queda de Judá foi decepcionante, mas a ênfase é dada aos reformadores espirituais, que foram zelosos e tentaram ajudar o povo a voltar-se para Deus, né, a servi-lo. Pouco é dito sobre os maus reis ou os fracassos os fracassos dos reis, até mesmo os bons fracassados, se diz pouco sobre isso, tá? Apenas há uma tentativa de explicar mais a vida cotidiana religiosa do povo. Como eu já falei, o segundo Crônicas ele tem uma perspectiva mais sacerdotal, tá? O reino do norte de Israel raramente é mencionado por causa de sua falsa adoração e de sua recusa em aceitar ou reconhecer o templo de Deus em Jerusalém. Lá no final do segundo Crônicas vai ter então a deportação ou destruição do templo, do templo que foi construído por Salomão, tá? Bom, quando a gente leu os dois livros, somos convidados a avaliar cada geração que existiu de reis do passado de Israel e discernir aquele que foi uma bênção, aquele que obteve paz e alegria e o que não obteve, tá? A obediência ou a maldição, né? Isso estava colocado diante de Israel. Também podemos comparar aí a situação das gerações que nós vivemos, tá? Deus chama o povo ao arrependimento e o julgamento só vem depois de várias chamados ao arrependimento que Deus vai fazer ao seu povo. Bom, isso é o primeiro Crônicas, tá? O primeiro e segundo Crônicas eu analisei junto, porque também esse livro aí é repetição, pessoal, tá? Vocês vai ver aí que é pura repetição e não traz... A ênfase maior aí desse livro vai ser a questão da vida religiosa do povo, tá? Vamos agora ver o livro de Esdras, tá? Em hebraico se fala Ezra, né? É um dos livros da terceira... Na Bíblia hebraica ele está no Ketubim. No caso da Bíblia cristã, é o 15º livro do Antigo Testamento. Ele é tratado aí como um dos livros históricos. Na nossa Bíblia está posicionado entre primeiro Crônicas e o livro de Neemias. Originalmente combinando com Neemias, né,
Esdras, Neemias, parece-me que assim há um movimento para reconhecer, né, que os dois livros teria sido, os dois foram contemporâneos, ele pode ter sido escrito aí por uma só pessoa. Essa separação de Esdras e Neemias só existiu na era cristã. Antes era só um. O termo é o retorno a Sião, né? Esse é o tema do livro de Esdras, depois do cativeiro babilônico. E o livro está dividido em duas partes. A primeira parte está contando a história do primeiro retorno dos exilados do primeiro ano do rei Ciro, o Grande, em 538 a.C., até a finalização e da dedicação do novo templo em Jerusalém no sexto ano do rei Dário I, 515 a.C. Então, a segunda, contando aí a missão subsequente de Esdras a Jerusalém e sua luta para purificar os judeus do que o livro chama de pecado do casamento com não-judeus. Juntamente com o livro de Neemias, representa o capítulo final de uma narrativa bíblica histórica da Bíblia hebraica. Esdras foi escritor, então, para ele se encaixar no padrão esquemático na qual Deus de Israel inspira um rei da Pérsia, isso foi dito até pelo profeta Daniel, a nomear um líder da comunidade judaica para realizar uma missão. 3 líderes sucessivos realizaram 3 destas missões. A primeira missão que estava sendo dada a essas 3 pessoas era reconstruir o templo que foi feito por Zorobabel. A segunda, aplicar à comunidade judaica as leis de purificação. E a terceira, selar a cidade sagrada de Jerusalém, reconstruindo a sua muralha, liderada aí por Neemias. Então, o Esdras e Neemias, eles vão estar aí envolvidos nessas 3 missões, né? Primeiro, Zorobabel, o livro do profeta Ageu, reconstrução do segundo templo. Segundo, o ensino e a purificação do pessoal, dos judeus que retornaram, que estavam tendo casamentos mistos, e vem alguém para ensinar e fazer cumprir aí as leis da Torá, que é com Esdras. E a terceira e última reconstrução dos muros da cidade, está no livro de Neemias. A teologia do livro explica os muitos problemas aí com relação até mesmo às questões de ordem de tempo, tá? A primeira versão do livro provavelmente apareceu por volta de 399 a.C. E o livro continuou a ser revisado e editado por muitos séculos até ser aceito como um texto do cânon bíblico no início da era cristã por líderes judeus aí por parte do judaísmo. Então, Esdras está dividido em 10 capítulos, os 6 primeiros cobrindo o período que vai do reinado de Ciro o Grande até a dedicação do segundo templo. Estão escritos aí, esse livro está escrito em terceira pessoa. Os 4 capítulos seguintes, que tratam da missão de purificação de Esdras, estão escritos principalmente na primeira pessoa. Então, o livro vai conter diversos documentos apresentados como inclusões históricas escritas em aramaico, umas porções em aramaico e também misturado aí com porções em hebraico, tá? Bom, então assim, do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vamos ter o seguinte conteúdo. Vai ter o decreto de Ciro, né? Ciro, inspirado aí por Deus, devolve os vasilhames do templo a Zorobabel, isso lá, Sheshbazzar, que é um príncipe, torna-se uma espécie de um príncipe em Judá, um governador, e ordena que os israelitas
israelitas retornem a Jerusalém com ele e reconstruam o templo. 342, segundo tópico aí do livro é 42.360 mil judeus foram exilados, incluindo aí servos e servas, cantores e cantoras, foram para a Babilônia, né? E Jerusalém ficou sob a liderança aí do Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Vocês podem ver no livro do profeta Ageu. Josué e Zorobabel vão constroem um altar e celebram a festa dos tabernáculos no segundo ano. São lançadas as fundações do templo e a cerimônia de dedicação em meio a grandes festejos. O quarto período aí da vida de Esdras é a carta aos samaritanos, a Artaxerxes e a resposta de Artaxerxes aos inimigos de Judá e Benjamim. Eles oferecem ajuda com a reconstrução, mas são repelidos. Eles passam, então, a atrapalhar os operários. Até o reinado de Dario, os oficiais da Samaria escrevem ao rei Artaxerxes, alertando que Jerusalém está sendo reconstruída. Então, o rei ordena que as obras sejam paralisadas. Então, a obra da casa de Deus, que está em Jerusalém, foi interrompida até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras 4, 24 vai estar essa história. A carta de Tatenai a Dário, exortados pelos profetas Ageu e Zaraquias, Zorobabel e Josué, recomeçam a construção do templo. Tá? Daí o Tatenai, que é um sátrapa da Judéia e da Samaria, escreve ao rei Dario, alertando que Jerusalém está sendo reconstruída e recomendando que se procure nos arquivos o decreto de Ciro, o Grande, para a reconstrução de Jerusalém. Daí esse decreto ele é encontrado, né? É encontrado e o Dário também vai fazer um outro decreto em cima desse. Então, quando ele encontra o decreto, o rei Dário, aí o Tatenai, né, é ordenado que ele não atrapalhe mais os judeus em seu trabalho. Então, além disso, ele vai isentar o povo de Judá em relação ao pagamento dos tributos, para que eles pudessem fazer a realização ou a reconstrução do templo. E acabou lá no mês de Adar, o sexto ano do reinado de Dário. E os israelitas puderam se reunir e celebrar ao Senhor. Dos capítulos 7 a 10, a carta de Artaxerxes a Esdras, tá? Quando ele é inspirado por Deus a encomendar de Esdras, né? A indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, qual está em tua mão? Então Esdras vai ver a nomeação aí de magistrados e juízes que julguem todo o povo que está além do rio, isto é, todos que conhecessem as leis do teu Deus, ensinai a quem não as conhece. Esse foi o decreto que o Dario vai dar a Esdras, Esdras 7, 25. Então ele vai enviar a Esdras ouro e ordena que todos os oficiais persas o ajudem. O Esdras vai reunir um grande número dos judeus que vão retornar, né, para Jerusalém, com muito ouro, prata, vasilhames preciosos para o templo, e acampa ao lado de um canal. Na saída eles vão acampar já fora da cidade da Babilônia. Lá ele descobre que não há levitas, e ele vai enviar mensageiro para reunir alguns desses levitas. Os exilados, então, vão para Jerusalém, onde distribuem o ouro, prata e oferecem sacrifício a Deus. Isso vem os levitas também. Então, o Esdras vai ser informado de que alguns dos judeus que já estavam em Jerusalém se casaram com mulheres não judias. Então, o Esdras vai ficar chocado com essa notícia. Vai ficar bravo com esse pecado. E ele vai até perguntar, né? Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos fechados, um resto que escapou, como hoje se vê,
eis que estamos diante de ti em nossa culpa, pois ninguém, por causa disto, se pode ter por inocência na tua presença. Então, apesar de toda a oposição que ele vai enfrentar em desfazer esses casamentos, os israelitas se reúnem e expulsam as esposas estrangeiras que eles haviam casado. E também os filhos destes relacionamentos. O texto de Esdras e Neemias, os mais antigos textos da Bíblia, tratam o conjunto, né? É Esdras e Neemias junto, como um só livro. Esse vai ser a divisão de Esdras e Neemias vai ocorrer lá no terceiro século já da era cristã. Essa divisão foi feita por Orígenes, considerado um pai da igreja. E a separação foi adotada a partir disso pelas Bíblias cristãs, na tradição da Europa Ocidental. E quando Jerônimo, o que traduziu a Vulgata, adotou para a sua tradução da Bíblia, o latim, ele pegou essa versão já dividida, Esdras e Neemias. Tá? E acabou que na Bíblia hebraica também está dividida, deve ter tido alguma influência. Esdras é conhecido como Esdras I, né, Alfa, né, por alguns estudiosos. Então, esse livro de Esdras tem uma seção adicional e mudanças relacionadas no meio do capítulo 4. Então, essa adição organiza o texto numa estrutura quiástica e mítica e problema textual sobre a identidade do rei Assuero, que é apresentado em Esdras capítulo 6. Então, embora o contexto seja substancialmente o mesmo, os versículos são numerados de forma diferente aí, né, se você está comparando com outras Bíblias. Com relação ao conteúdo, tanto do de Esdras como de Neemias, está estruturado numa perspectiva teológica e não numa perspectiva temporal. Tá? O tempo precisava vir primeiro, depois a purificação da comunidade. Até que o Zorobabel já vai na frente, já fala, não, fica lá e para reconstruir o templo. Só depois vai ser reconstruída a muralha em Neemias, a parte externa da cidade. No período persa, o Império Neobabilônico, né, em 540, 2 anos antes da queda dos babilônios e do advento da ascensão de Esdras, a trama segue um padrão repetitivo, no qual Deus de Israel inspira um rei persa a encomendar um líder judaico, Zorobabel, Esdras e Neemias, para realizar uma missão. No caso, eu já enumerei aqui 3, né? Uma missão, mas com 3 aspectos. O líder que completa sua missão apesar das dificuldades, e o sucesso é marcado por uma grande reunião dos israelitas. As tarefas dos 3 líderes são progressivas e alinhadas à narrativa teológica. O templo é restaurado por Zorobabel, a comunidade é purificada por Esdras e finalmente a muralha é reconstruída por Neemias. O padrão se completa no trecho final, quando Neemias restaura a crença em Deus. Então essa é uma perspectiva teológica, não muito bem didática como a gente vê na teologia sistemática, mas é uma teologia que a gente tira a partir dos fatos, dos eventos que ocorreram aí nesses 2 livros. Com relação à composição de Esdras, vai girar em torno da questão sobre quem era o autor de Esdras. Se foi o próprio Esdras, ou esse autor foi outro, né, ou foi Jeremias. Tá? Então, basta tentar entender quem foi que fez a composição. Tá? Assim, embora primeiro Crônicas e segundo Crônicas seja atribuído a Jeremias, Esdras e Neemias vai ser atribuído a Esdras. Mas o estilo literário é muito semelhante. Tá?
apesar que esses textos aí já passaram por muitas edições. Com relação à data, parte dos estudiosos datam aí do período do quarto século antes de Cristo, tá? Essa obra aí, tanto o livro de Esdras como de Neemias. E tem a citação de personagens históricos aí nesses livros, por isso que se coloca aí o tempo de escrita lá século V, século IV antes de Cristo. Então, contexto histórico. Contexto histórico aí do período de Esdras e Neemias. Eu falei que foi por volta do século VI, século V, IV, por aí, o reino de Judá, século VI, necessariamente o reino de Judá, se revoltou contra o Império Neobabilônico e foi destruído. Então, como resultado, a corte real, os sacerdotes, os profetas, os escribas foram exilados na cidade da Babilônia. Durante o cativeiro, uma profunda revolução intelectual ocorreu entre os exilados. Eles passaram a culpar o seu destino na desobediência a Deus. O Deus de Israel ia desejar um futuro no qual um povo purificado receberia permissão para voltar para Jerusalém, para reconstruir um templo e servir a Deus. Então, neste mesmo período, vai ser o Império Neobabilônico vai ser subjugado pelo Império Persa, que se expandiu rapidamente, passando de um reino de pouca importância, baseado lá no sul do moderno país do Irã, para uma potência relevante, até que finalmente em 538 Ciro o Grande conquistou toda a região da Babilônia. O contexto histórico vai ser esse, tá? É difícil descrever o contexto político dos judeus nesta época por causa da ausência de fontes históricas, como que eles se organizaram lá na Babilônia. Mas foi assim um exílio diferente, né? Porque Daniel teve ascensão, também do Império Persa, a história da rainha Esther também tem uma ascensão, mas a gente não tem assim uma informação mais detalhada sobre o cotidiano deles. É possível que tenham existido 3 grupos importantes na Babilônia. Os judeus que retornaram do exílio, desse período, né, e que desejavam reconstruir o templo com a ajuda de Ciro. Nós vamos ter os adversários de Judá e Benjamim, que vai compor um outro grupo. E aí vai existir um outro grupo chamado, em hebraico, Haaretz, que é o povo da terra, o povo pobre. O povo que aparentemente, né, eram os que ficaram em Jerusalém durante o período do exílio e eram contra a reconstrução do templo. Bom, pessoal, então, sobre Esdras, o que eu tenho, as considerações que eu tenho para fazer são essencialmente essas, tá? Vamos. Então, daí sobre Esdras, né? Esdras e Neemias, um livro só. Porque essa consideração, próximo aula estudaremos aí o livro de Esther e na sequência aí os demais livros. Vocês podem fazer a avaliação e daí nós vamos estar trabalhando na correção dessas avaliações e depois de feita a avaliação, eu não vou fazer outra mais, né? A gente vai continuar tendo aula, mas eu não vou fazer, vai ser a última avaliação. Então, até mais, Deus abençoe a todos.